Lucien Goldman, Dialética e Cultura. O conceito de estrutura significativa em História da Cultura. No estudo dos fatos humanos em geral, e mais precisamente das obras filosóficas, literárias ou artísticas, daqui por diante as designaremos pelo termo global de cultura. Parece-nos que a diferença fundamental em relação às ciências físico-químicas e talvez a certos domínios parciais das ciências humanas, linguística e etc., reside ou na existência de uma finalidade interna desses fatos, ou, se os olhamos pelo ângulo da pesquisa em que é necessário, para estudá-los, especificar o conceito geral de estrutura, acrescentando-lhe o qualificativo de significativo. As obras válidas nos terrenos que acabamos de enumerar caracterizam-se, com efeito, pela existência de uma coerência interna, de um conjunto de relações necessárias entre seus diferentes elementos constitutivos e entre as mais importantes delas, entre o conteúdo e a forma, de modo que não só é impossível estudar de maneira válida certos elementos da obra fora do conjunto de que fazem parte, conjunto que é o único fator capaz de determinar sua natureza e sua significação objetivas, como também que a possibilidade de avaliar a necessidade de cada elemento em relação à estrutura significativa global constitui o guia mais seguro para o pesquisador. Em outras palavras, que essa estruturação interna das grandes obras filosóficas, literárias e artísticas provém do fato de que elas exprimem, no nível de uma coerência de grande porte, atitudes globais do homem diante dos problemas fundamentais colocados pelas relações interhumanas e as relações entre os homens e a natureza. Atitudes globais, nós as chamamos visões do mundo, que existem em número limitado, se bem que seja impossível fazer seu inventário ou sua tipologia antes de dispor de um número suficiente de estudos monográficos. B. Que a inserção dessa ou daquela visão do mundo em certas épocas precisas resulta da situação concreta na qual se encontram os diversos grupos humanos no decurso da história e, enfim. C. Que a coerência estrutural não é uma realidade estática, mas sim uma virtualidade dinâmica no interior dos grupos, uma estrutura significativa para a qual tendem o pensamento, a afetividade e o comportamento dos indivíduos. Estrutura que a maioria dentre eles só realiza excepcionalmente em certas condições privilegiadas, mas que indivíduos particulares podem atingir em domínios limitados quando eles coincidem com as tendências do grupo e as levam à sua coerência mais extrema. É o caso de certos chefes políticos ou religiosos, dos grandes escritores, grandes artistas ou grandes pensadores filosóficos. A interdependência dos elementos constitutivos de uma obra nada mais faz, assim, do que exprimir em seu terreno próprio a interdependência no interior de uma só e mesma visão do mundo, das respostas aos diferentes problemas fundamentais colocados pelas relações interhumanas e as relações entre os homens e a natureza. Dito isso, gostaríamos de abordar neste estudo um dos principais problemas metodológicos que se apresentam a uma pesquisa inspirada nessas constatações. Na história da cultura, o problema da estrutura se apresenta com efeito em vários níveis, dos quais aqui só trataremos dos dois mais importantes. É evidente que um estudo sério das grandes obras deve, de início, procurar evidenciar sua coerência interna, isto é, sua estrutura própria. Não há nisso, aliás, nada de novo, pois, implícita ou explicitamente, esse princípio serviu de guia a muitos historiadores. Pascal, já no século XVII, sabia que, abre aspas, não se pode apresentar uma boa fisionomia senão concordando todas as nossas contrariedades, e não basta seguir uma sucessão de qualidades concordantes sem concordar
as contrárias. Para compreender o significado de um autor, é necessário concordar todas as passagens contrárias. Fecha aspas. Assim, para compreender a escritura, é necessário ter um sentido em que todas as passagens contrárias concordem. Não basta ter uma que convenha a várias passagens concordantes, mas sim ter uma que concorde às passagens mesmo contrárias. Abre aspas. Todo autor ou tem um significado em que todas as passagens contrárias concordam, ou ele não tem absolutamente sentido. Fecha aspas, fragmento 684. Não vamos, portanto, insistir muito no método de trabalho já conhecido e aplicado há tanto tempo. No máximo, nos permitiremos mencionar que o conceito de estrutura coerente e significativa tem, na história da filosofia, da literatura e da arte, uma função ao mesmo tempo teórica e normativa, na medida em que ele é, por um lado, o principal instrumento de compreensão da natureza e da significação das obras, e, por outro lado, o critério mesmo que nos permite julgar seu valor, respectivamente filosófico, literário ou estético. Com efeito, é na medida em que exprime uma visão coerente do mundo no plano do conceito, da imagem verbal ou sensível, que a obra é filosoficamente, literariamente ou esteticamente válida. E é na medida em que se consegue depreender a visão que ela exprime que se pode compreendê-la e interpretá-la de modo objetivo. É por isso, aliás, que a interpretação científica de uma obra é inseparável da elucidação de seu valor ou de seu não-valor filosófico ou estético. Além disso, o caráter, ao mesmo tempo teórico e normativo, do conceito de estrutura significativa em História da Cultura, coloca um problema cuja solução nos levará a outro nível, muito menos conhecido e menos usual, da utilização desse conceito no terreno que estudamos. Com efeito, se o papel teórico do conceito de estrutura em ciências humanas, preservada a sua especificidade própria a cada terreno da pesquisa, não representa algo de qualitativamente diferente em relação às ciências da natureza, sua função normativa, em compensação, só poderia explicar-se pela existência de uma finalidade comum ao objeto e ao sujeito do estudo, que são, um e outro, setores da realidade humana e social. Nas ciências naturais, o sábio procura, sem dúvida, um máximo de inteligibilidade. Não lhe ocorreria ao espírito, no entanto, fazer disso uma norma aplicável ao objeto de seu estudo. Ele pressupõe, de início, a justo título, a existência de um mínimo de inteligibilidade sem o qual a ciência, e com ele a vida, seria impossível. Mais ainda, ele aposta em sua pesquisa no fato de que a inteligibilidade do mundo natural ultrapassa em muito esse mínimo e se aproxima de uma inteligibilidade total. Sua tarefa, contudo, consiste, em primeiro lugar, em adaptar suas teorias à realidade, e não se vê um astrônomo afirmando no plano normativo que os planetas deveriam ter uma trajetória circular ou que deveriam ter todos o mesmo número de satélites. Inversamente, quando se trata de ciências humanas, e principalmente de história da cultura, o principal conceito de inteligibilidade, o de estrutura significativa, representa ao mesmo tempo uma realidade e uma norma, precisamente porque ele define simultaneamente o motor real e o objetivo para o qual tende essa totalidade, que é a sociedade humana, totalidade da qual fazem parte, ao mesmo tempo, a obra a examinar e o pesquisador que a estuda. Não se poderia supor que a natureza evolui progressivamente para estruturas legais, geométricas ou causais, enquanto que a hipótese de uma história dominada por tendências a estruturas significativas e coerentes, cada vez mais amplas, até uma sociedade final translúcida, composta exclusivamente de semelhantes estruturas, é uma das principais hipóteses positivas no estudo das realidades humanas. Isso explica a razão pela qual o historiador das obras que constituem a cultura, ou mais exatamente as culturas, não poderia contentar-se com empregar o conceito de estrutura significativa ao nível da interpretação imanente destas.
E isso, em primeiro lugar, porque, em todo caso, tal interpretação imanente só poderia dar resultados satisfatórios para as grandes obras-primas filosóficas, literárias ou artísticas, isto é, para as criações que realizaram em seu próprio terreno uma estrutura quase que rigorosamente coerente que o historiador poderia, com todo rigor, depreender através de um acaso excepcional, limitando-se ao estudo da obra e, em segundo lugar, porque mesmo nesses casos privilegiados, a obra faz parte de todo um conjunto de estruturas significativas mais amplas, cuja elucidação, em todo caso, facilita enormemente o trabalho do pesquisador. Em teoria, poder-se-ia negar qualquer possibilidade de depreender, por exemplo, a estrutura interna dos pensamentos de Pascal ou do teatro de Racine, com a ajuda do estudo exclusivo dos textos, estudo que levaria a uma compreensão adequada de sua significação. Na realidade, porém, tal êxito só poderia ser o resultado de uma inteligência ou de uma sorte excepcionais a que uma metodologia científica não poderia, em caso algum, limitar-se. Talvez fosse melhor ilustrar isso com um exemplo concreto. Apelando para a nossa própria experiência, parece-nos evidente que não teríamos nunca chegado aos resultados a que chegamos no estudo dos textos de Pascal e de Racine se não nos tivéssemos socorrido da pesquisa dessas estruturas significativas mais amplas que foram diversas correntes jansenistas. O jansenismo, em seu conjunto, as classes sociais no tempo de Luís XII e Luís XIV e seus antagonismos nos planos econômico, social e político. Os pensamentos de Pascal, peças como Britânicos, Berenice, Phèdre e Ateli, são, sem dúvidas, obras mais ou menos rigorosamente estruturadas e coerentes. Seria difícil, porém, dizer o mesmo das demais peças racinianas e também de todos os fragmentos dos pensamentos, tomados em particular. Por outro lado, Les Provinciales exprimem uma visão do mundo diferente da dos pensamentos. Do ponto de partida da pesquisa, o historiador que se encontra diante desse conjunto de textos se choca, ele de chofre, com duas dificuldades principais. A. Como distinguir o que em cada um desses escritos é essencial, isto é, o que faz parte da estrutura coerente, do que é secundário, isto é, do que se encontra na obra por uma das inúmeras razões que não a da necessidade interna. B. Mesmo supondo, com o que não concordamos, que um estudo imanente do texto possa chegar a separar, por métodos intuitivos, os elementos essenciais dos elementos secundários, ainda permanece de pé o problema não menos difícil do seccionamento no interior desses elementos essenciais, entre os que pertencem à mesma estrutura significativa ou a estruturas significativas aparentadas, e os elementos também, eles, essenciais, pertencentes a estruturas mais ou menos diferentes das primeiras. Assim, Berenice e Britânico são duas expressões complementares de uma só e mesma visão do mundo, mais precisamente de um só e mesmo tipo de visão trágica, enquanto Phèdre já exprime um outro tipo de visão trágica que se aparenta aos pensamentos. Quanto a Atali ou aos provinciais, exprimem cada um uma visão dramática, mas aparentada a visão trágica por seu lugar dentro dessa estrutura significativa global que se poderia chamar de ideologia jansenista. Vê-se de imediato que, do ponto de vista prático, seriam necessárias uma inteligência e uma intuição sobre-humanas para depreender todo esse conjunto de relações estruturais, cuja expressão é essencial para a compreensão das obras em questão, pelo simples estudo dos textos, por mais profundo e prolongados que sejam tais estudos. Em compensação, o problema se torna, se não absolutamente simples, pelo menos de uma ordem de dificuldade análoga a que os pesquisadores encontram cotidianamente em qualquer domínio da pesquisa científica, desde que não nos contentemos mais em estudar os textos, mas que apliquemos os mesmos princípios de pesquisa
de estruturas globais significativas a totalidades mais amplas, das quais os textos constituem apenas um elemento parcial. No caso citado, chegamos rapidamente ao primeiro resultado decisivo no dia em que, tentando inserir os escritos de Racine e de Pascal no conjunto do pensamento e do movimento jansenistas, o que não era absolutamente novo, já havendo a maioria dos historiadores tentado fazê-lo antes de nós, nos perguntamos qual era a estrutura significativa, a essência do que se chamava habitualmente, sem saber muito bem em que consistia, o jansenismo. Não se trata, naturalmente, de fazer aqui o histórico minucioso de nossa pesquisa. Limitemo-nos a dizer que podemos, muito rapidamente, deduzir um tema central do jansenismo, abre aspas, a rejeição do mundo e da sociedade, fecha aspas. Tema cuja realidade dinâmica levou a uma estruturação interna desse movimento em 4 correntes, moderada, centrista e 2 extremistas de forma diferente, correntes nas quais os historiadores durante muito tempo viram apenas uma, a centrista, e só recentemente, graças aos trabalhos de Horseball, uma segunda, a moderada. Ora, entre as obras que nos interessam, só Les Provinciales, Esther e até certo ponto Atali se prendiam à corrente centrista e nenhuma se ligava à corrente moderada, o que explica as dificuldades encontradas pela maioria dos historiadores da filosofia, da religião e da literatura para compreender o jansenismo dos pensamentos e do teatro de Racine. Ora, é aqui que a história de nosso trabalho nos parece metodologicamente interessante, pois foi a existência, no teatro de Racine e nos pensamentos de Pascal, de posições relacionadas com a vida social e estatal e com os problemas, lógica da contradição e moral do conflito dos deveres, completamente diferentes as encontradas nos setores conhecidos e explorados do jansenismo, que nos levou a formular a hipótese da existência de pelo menos outra corrente desconhecida dos historiadores no interior desse movimento. E foi a descoberta dos textos de Barcos que, em seguida, esclareceu não só toda uma série de problemas, os mais controversos da história do jansenismo e da vida de Pascal, mas que também nos permitiu ver, quase que de imediato, a estrutura interna das obras literárias e filosóficas que queríamos estudar. Citemos apenas uma ilustração concreta. Os historiadores discutiam há 3 séculos o problema da atitude de Pascal em relação à Igreja durante os últimos meses de sua vida e da possibilidade de conciliar os 2 testemunhos aparentemente contraditórios do escrito que rejeitava qualquer assinatura no formulário e da confissão a Balrier, ao qual Pascal afirmara submeter-se há 2 anos a todas as decisões da Igreja, que havia precisamente exigido a assinatura do formulário. A descoberta do fato de que Barcos e seus partidários defendiam uma posição rigorosamente coerente, que implicava ao mesmo tempo na submissão à decisão de assinar o formulário e a rejeição de assiná-lo, permitiu não só esclarecer o problema dos últimos anos de Pascal, como pôs em evidência a estrutura interna do teatro raciniano e dos pensamentos. Basta pensar na situação análoga de Andrômaque, devendo permanecer fiel a Heitor e salvar a vida de Astyanax, ou bem na situação de Titus, que deve continuar imperador e não se separar de Berenice, quando cada uma dessas exigências parece exatamente contradizer a outra. Vê-se a que ponto a pesquisa de estruturas significativas no plano da história dos movimentos ideológicos, sociais, políticos e econômicos pode ter e tem, na maioria das vezes, uma importância fundamental quando se trata de depreender a coerência e a estrutura interna das obras literárias, artísticas ou filosóficas ligadas a esses movimentos. No fundo, trata-se da aplicação concreta dos 2 princípios gerais que nos parecem
dever reger qualquer estudo sério no domínio das ciências históricas e sociais. A. Todo fato humano se insere num certo número de estruturas significativas globais, cuja evidenciação é só o que permite conhecer sua natureza e sua significação objetivas. B. Para seccionar, na realidade, um conjunto de fatos que constituem tal estrutura significativa e para separar no dado empírico bruto o essencial do acidental, é indispensável inserir esses fatos ainda mal conhecidos numa outra estrutura mais ampla que os abarca. Por exemplo, os escritos de Pascal e de Racine no conjunto do movimento jansenista, sem jamais esquecer, porém, que os conhecimentos provisórios que se tem dos fatos dos quais se partiu são, precisamente na medida em que constituem um elemento da estrutura mais ampla, um dos pontos de apoio mais importante para deduzir esta última. Os escritos de Pascal e de Racine, como ponto de partida para a hipótese da existência de um jansenismo extremista e a descoberta deste como um meio essencial para compreender essas obras. Para encerrar esse estudo, resta-nos abordar um problema no qual os leitores certamente já pensaram. Se se trata de inserir as obras numa totalidade significativa mais ampla, inserção que permite depreender sua estrutura e sua significação, por que recorrer à totalidade tão distante dos movimentos intelectuais, sociais e econômicos e não, como o fez explícita ou implicitamente a maioria dos historiadores, que não se limitou aos textos, a essa totalidade significativa bem mais próxima e aparentemente bem mais ligada à obra, que são a biografia e a psicologia de seu autor? A resposta, aparentemente paradoxal, mas na realidade rigorosamente fundamentada, é simples, por motivos não de princípio, mas de possibilidade prática, de eficácia no trabalho de pesquisa. É certo que o teatro de Racine e os pensamentos de Pascal só estão ligados ao movimento jansenista através das personalidades de seus autores e que um estudo ideal não poderia, em caso algum, passar por cima de um estágio intermediário dessa importância. Infelizmente, na prática, não possuímos nenhum meio seguro e positivo de reconstituir a psicologia de um indivíduo. A maioria, e praticamente todas, das tentativas desse gênero são construções mais ou menos inteligentes e engenhosas que, no entanto, têm pouca relação com a ciência positiva. No atual estado das ciências humanas, é muito mais a interpretação da obra que determina a imagem que se faz de seu autor do que o inverso. É por isso que nos parece que, no atual estágio do pensamento científico, em ciências humanas se pode formular o seguinte balanço. 1. O conceito de estrutura significativa constitui o principal instrumento de pesquisa e de compreensão da maioria dos fatos humanos passados e presentes. Empregamos conscientemente o vocábulo maioria, considerando que certos setores da realidade social parecem dever limitar-se ao conceito de estrutura e não de estrutura significativa. 2. Em cada análise concreta, a elucidação da estrutura significativa específica que rege os fatos que se pretende estudar choca-se inicialmente com dois problemas que são, ao mesmo tempo, os primeiros e os mais difíceis de resolver: o seccionamento do objeto, ou, se preferir, do setor da realidade que corresponde a essa estrutura significativa e a distinção, dentro desse setor, entre o essencial e o acidental. 3. A demarque científica mais importante para resolver esses problemas reside na inserção das estruturas significativas pesquisadas, antes mesmo que elas sejam inteiramente deduzidas em estruturas mais amplas, das quais constituem elementos parciais, demarque que pressupõe um vai e vem permanente da parte ao todo e vice-versa. 4. Se o conceito de estrutura significativa tem uma importância fundamental no conjunto das ciências históricas e sociais, essa importância é particularmente fortalecida no terreno desses fatos culturais, que são as obras filosóficas, literárias e artísticas, que caracteriza precisamente a coincidência, ou mais exatamente a quase coincidência, não só virtual como também real, com essas estruturas significativas rigorosamente coerentes que são as visões do mundo.
5. É por isso que tanto a crítica literária como a história da filosofia, da arte e da literatura não poderiam ultrapassar o nível da reflexão mais ou menos inteligente e original para adquirir um estatuto realmente positivo, a não ser na medida em que assumissem uma orientação estruturalista, procurando relacionar as obras que estudam com as estruturas fundamentais da realidade histórica e social. 6. Considerando o caráter atualmente bastante insuficiente de nossos conhecimentos psicológicos, semelhante estudo deve hoje situar-se, em primeiro lugar, nos dois planos da análise imanente da obra e da inserção desta nas estruturas históricas e sociológicas de que fazem parte. Quanto à estrutura intermediária, constituída pela biografia e a psicologia do filósofo, do artista ou do escritor, se não se poderia absolutamente eliminar por antecipação, ela no momento só pode constituir um instrumento secundário de pesquisa a empregar com muita desconfiança e com o máximo de espírito crítico. 7. O número de situações históricas e de obras literárias, filosóficas e artísticas que lhes correspondem, sendo incomparavelmente maior que o das visões do mundo, o que explica, entre outras coisas, os renascimentos. Tais pesquisas deviam orientar-se naturalmente para pôr no devido lugar uma tipologia das visões do mundo que já constituiria, no plano da pesquisa, um inestimável instrumento de trabalho. Não se trata, no entanto, de estabelecer desde já uma tal tipologia em bases psicológicas, como tentou fazer, por exemplo, Karl Jaspers. Tais tentativas saem do domínio da reflexão brilhante que tanto mal causou à ciência e que já é finalmente tempo de superar. Como todo método científico sério, o estruturalismo não é uma chave universal, mas um método de trabalho que requer longas e pacientes pesquisas empíricas e que deve, ele próprio, ser aperfeiçoado e posto em seu devido lugar no decorrer dessas pesquisas. Há, sem dúvida, uma dialética das relações entre as pesquisas empíricas e as ideias gerais. É preciso, porém, não esquecer muito facilmente a prioridade das primeiras e sua função indispensável em todo trabalho científico digno desse nome. Lucien Goldman, 1958.